Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Tomara que sim. Eu sou o professor Alexandre de Geografia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Então, pessoal, a gente já está indo para o fim do ano, né? Não está faltando muito agora para acabar e a parte de geografia, a matéria de geografia, está se encerrando aí com uma parte que é muito legal da geografia, talvez a mais legal, que é que fala de localização, né, como a gente já tratou nas nossas últimas videoaulas, e o tema de hoje, que a gente vai falar a respeito de zonas climáticas, a relação do nosso planeta com a iluminação do Sol e como é que isso afeta a nossa vida, né, o nosso dia a dia. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o que a gente pretende ver nesse nosso encontro e depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada um desses temas. Então, o primeiro assunto aí vai ser o dos movimentos da Terra e insolação. O que é insolação? É a chegada da luz do Sol na superfície da Terra, batendo em nós ou não chegando até os lugares onde alguns de nós moram, né? Então, essa relação que a gente tem com o Sol, ela é muito importante. Na verdade, a vida no nosso planeta só é possível por causa da chegada da luz do Sol até o nosso planeta. Mas, além disso, a gente também vai tratar das estações do ano, que é algo que a gente até já pincelou nas outras aulas, e os paralelos especiais, que são umas linhas que são marcadas só sobre o mapa, né? São linhas imaginárias, que auxiliam não só na localização, mas também nessa questão da insolação, onde é que o Sol alcança os pontos da superfície da Terra, que é o que a gente vai chamar de zonas climáticas, né? Essas faixas por onde o Sol chega até nós, de formas diferentes, a gente chama isso de zonas climáticas. E, para encerrar, nós vamos falar de fenômenos atmosféricos. Coisas que acontecem na camada de ar que envolve o nosso planeta e que afeta diretamente a superfície, que é onde nós estamos, né? Nós sobrevivemos nesse planeta do lado de fora. Nós vivemos na superfície do planeta. Então, tudo que acontece nessa atmosfera, nessa camada de ar, nos afeta diretamente. Mas, para começar, já que a gente ia falar dos movimentos da Terra, vamos relembrar aqui, ó, eu acho que vocês lembram dessa imagem, não lembram? Que é o movimento aparente do Sol. Todos os dias e ao longo de milhares de anos, o ser humano percebeu que o Sol ele sempre nasce num local e se põe no oposto, do lado oposto daquele onde ele nasceu, que a gente chama de nascente e poente, mas, como nós já vimos, foi a primeira referência para a localização, para facilitar o nosso deslocamento na superfície. E aí, com o tempo, a gente foi atribuindo nomes para esses dois pontos, além de nascente, né? Passamos a chamar de Oriente, esse local onde o Sol nasce, e depois veio a expressão leste, para essa direção, para esse ponto, e o Ocidente é onde o Sol se põe, ou oeste. Mas, como a gente já adiantou, isso é aparente, não é o que acontece de verdade. Porque o que acontece, isso a gente também já viu, é o contrário. O Sol está lá paradinho e somos nós que ficamos girando diante do Sol. Esse é aquele tal do movimento de rotação. Então, ó, relembrando aí rapidinho, o que é o movimento de rotação? É aquele em que a Terra gira ao redor de si mesma, diante do Sol, né, na frente do Sol. Esse movimento ele tem uma duração de 24 horas, que é o que a gente chama de um dia, né? O nosso relógio
ele usa a referência do movimento de rotação para a contagem do tempo de um dia, as 24 horas de um dia. E é ele o responsável pela sucessão de dias e noites. Então, se a Terra não se movesse desse jeito, metade do planeta sempre estaria do lado iluminado e a outra metade sempre estaria do lado escuro, o que não acontece. A gente gira diante do Sol, quem está do lado claro passa para o lado escuro e vai para a noite, e o contrário também acontece. Quem está do lado escuro vem para o lado claro e passa a ser dia. Mas olha que interessante, a gente percebe aqui, ó, deixa eu pegar aqui aquela minha canetinha laser, aqui. Essa linha aqui, ó, que é uma linha imaginária, que é o eixo de gravidade da Terra, ela é levemente inclinada. A Terra, ela não gira na frente do Sol assim, em pezinha, ó, retinha. Ela gira inclinadinha. Essa inclinação faz com que parte da Terra, em determinado momento, receba a luz do Sol o tempo inteiro. Esse pedaço aqui, ó, onde eu estou com a luzinha vermelha, que está lá no Polo Norte, perto do Polo Norte, quando a Terra gira, quem está do lado da noite passa para o lado do dia e quem está daqui passa para o lado de lá, existe um pedaço aqui perto do Polo Norte que a noite não chega. Vai dar meia-noite no relógio e vai estar claro. É o que é chamado de sol da meia-noite. Por que que isso acontece? Porque com essa inclinação aqui, ó, como a Terra está tortinha, nessa época aqui, que é na época de junho a julho, que é lá no meio do ano, esse pedaço aqui da Terra recebe luz o tempo todo, por pelo menos 3 meses. Então, se alguém mora aqui, tem que, para dormir, escurecer a casa inteira, porque o sol não se põe. Ele fica lá por uns 3 meses no céu. Ele gira no horizonte, parece que vai se pôr, não se põe e continua girando. Então, esse movimento faz com que se imagine aqui, ó, uma linha que faz esse limite, aonde é que o sol não para de bater. Então, criou-se uma linha imaginária, ela não existe, é imaginária, que delimita esse pedaço aqui, ó, que é essa linha imaginária aqui, ó, em volta do Polo Norte. Eu não sei se vocês já ouviram falar dela, é o tal do Círculo Polar Ártico. Então, o Círculo Polar Ártico delimita aonde é que o Sol bate nessa época do ano sem parar. Por outro lado, você vai reparar que lá embaixo, ó, no Polo Sul, existe um pedaço aqui que é exatamente o contrário. O Sol não alcança aquilo dali. A Terra vai girar, mas aquele trecho do planeta, perto do Polo Sul, ele vai ficar sempre no escuro. Aí vai ser o contrário. Vai dar meio-dia no relógio e vai estar tudo escuro, porque o Sol não chega naquele ponto. Isso nos meses de junho e julho, somente, né? Só no meio do ano. Então, pensou-se numa outra linha, lá para o Polo Sul, que também faz esse limite aonde é que o Sol não chega nessa época do ano, que é o tal do Círculo Polar Antártico. Então, ó, vimos 2 linhas imaginárias: Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Só que a Terra, ela não fica parada, girando na frente do Sol. Existe um outro movimento, lembram? Além do movimento de rotação, aonde a Terra também faz um giro ao redor do Sol. É o tal do movimento de translação. Então, além da rotação, a Terra também gira em torno do Sol, ou ao redor do Sol, num tempo que dura 1 ano. São 365 dias para a Terra dar um giro completo em volta do Sol.
E é esse giro, é nesse movimento que a Terra faz em volta do Sol que acontece as estações do ano. A diferença de primavera, verão, outono, inverno acontece por causa desse movimento de translação. Ah, mas só porque a Terra gira acontece a diferença das estações do ano? Sim, mas tem um detalhe muito importante. Além dela girar, ela gira, como a gente mostrou lá na imagem anterior, inclinadinha. Ela não gira reta, ela gira levemente inclinada. E é essa inclinação que faz toda a diferença. Vocês também já viram essa imagem aqui comigo, ó. Só recordando como é que acontece o movimento de translação. A Terra gira em volta do Sol, e isso continuamente, né? Quando chega no final de uma volta, continua, e aí ela está girando outra vez. O que a gente viu naquela imagem anterior é que aqui, ó, que é no período de junho, aqui no Polo Norte, é onde vai acontecer o tal do Sol da meia-noite. Olha só como é que a Terra está inclinada em relação ao Sol. Então, o Sol bate aqui direto, e aí não escurece. Lá, o pessoal do Sul, o Sol não chega lá. Fica escuro o tempo todo. Isso a gente já viu. Círculo polar ártico, círculo polar antártico. Agora, nessa época de junho, o pessoal aqui do norte, mas que está um pouquinho mais para cá, ó, principalmente na direção dessa linha aqui, é a galera que vai ver o Sol passar no alto do céu quando der meio-dia. Quando for meio-dia, o Sol, para quem mora aqui, ó, na direção dessa linha imaginária, o Sol atravessa o céu do nascente para o poente, bem no alto do céu. Isso no mês de junho. Então, essa linha aqui, ó, olhando para essa outra imagem, está nessa direção aqui, ó. Então, todos os lugares, né, os países localizados na direção dessa linha, que é o tal do Trópico de Câncer, eles conseguem ver o Sol bem no alto do céu, no meio do dia. Quem está mais para o sul, não, que é o nosso caso. Ó, o Brasil está aqui, ó. Nessa época de junho, qual é a nossa estação? Inverno. É quando começa a esfriar um pouquinho, né? Porque aqui não faz frio. Então, para nós aqui, ó, do hemisfério sul, que estamos no inverno, no mês de junho, julho e agosto, o Sol, ele não passa no meio do céu. Reparem só da próxima vez. Ele passa um pouco inclinado. E os dias são mais curtos, não são muito longos. Já para o pessoal aqui do norte, ó, nessa época do ano, é verão para eles. As estações, elas são invertidas. Inverno para o sul, verão para o norte. Então, o pessoal aqui, ó, do Trópico de Câncer, localizado aqui, eles recebem luz intensa nesse período de junho. Então, o Sol passa bem no alto da cabeça deles, no alto do céu. 6 meses depois, vai acontecer o inverso. Por que vai acontecer o inverso? Porque, ó, a tal da inclinação, ela continuou. Passamos aqui por setembro, que é a nossa primavera, e o outono do hemisfério norte. Nessa época aqui, o Sol bate igual para todo mundo, porque ele bate bem no meio, aqui, ó, da Terra, que é onde está a linha do Equador. Quando chega em dezembro, que é na época de Natal, o pessoal do hemisfério norte passa a receber menos luz. Olha onde é que está a linha pontilhada aqui, ó. Ela está batendo aqui, ó, nesse pedaço. Então, o pessoal do norte já não recebe luz como recebia lá em junho. Então, para eles é frio. Tanto é que o Natal deles é com neve, todo mundo agasalhado, trancado dentro de casa, né? E o nosso Natal, como é que é? É um calorão danado, é muito quente. Então, a gente fica sonhando com neve aqui, mas o nosso Natal é de calor, não é de frio.
Porque nós estamos aqui, ó, nesse pedaço aqui onde o Sol está batendo direto, no hemisfério sul. Então, assim como no Trópico de Câncer, em junho, o Sol bate direto, agora em dezembro, o Sol vai bater direto, mas em outro lugar, que é no tal do Trópico de Capricórnio, que é essa outra linha imaginária aqui, ó, que está passando na direção do Brasil. Outros países também, mas no nosso caso, nós estamos localizados bem aqui, ó. O estado do Rio de Janeiro, e Silva Jardim, dentro do Rio, está bem aqui, ó. Por isso que no nosso Natal, o calor é intenso, porque é o nosso verão. Quando chega 3 meses depois, a Terra continua girando, aí em março é o nosso outono se preparando para o inverno. E continua sucessivamente. Então, com isso, ó, nós já vimos 4 linhas imaginárias. Círculo Polar Ártico e Antártico, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. E no meio desses dois, a linha do Equador, que aparece aqui, ó, nessa imagem. Quando a gente junta todas essas linhas, é essa imagem que a gente vai ter. Então, aqui, ó, cada cor dessa está representando uma faixa de clima diferente. É esse desenho que representa a tal das zonas climáticas. Aqui do lado, ó, você está vendo aqui os nomes que a gente já trabalhou, são as linhas imaginárias. E do lado de cá, esses números são aquelas latitudes que vocês já estudaram também. Então, essa zona aqui, ó, vermelha, que é chamada de zona intertropical ou zona tropical, porque ela vai entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Ela está até em vermelho aqui, porque é a região mais quente do planeta. O ano inteiro, o Sol bate aqui, às vezes um pouco mais para o norte, às vezes um pouco mais para o sul, mas ele está sempre batendo nessa faixa. Por isso que ela é a mais quente do planeta. Fica entre 23 graus norte, ó, 23 graus de latitude é entre o zero e o Trópico de Câncer, para o norte. E para o sul, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, esse ângulo aqui, ó, é de 23 graus. Então, a latitude de 23 graus sul, latitude de 23 graus norte. Aqui em amarelo, tanto no norte quanto no sul, eu vou ter a zona temperada. Entre o 23 e o 66, ó, aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, em graus, eu vou ter uma temperatura mais amena, mais fresquinha, que até dá neve, porque o sol bate menos diretamente. Então, eu tenho a zona temperada tanto para o norte quanto para o sul. O que acontece num lado, acontece no outro. É exatamente igual. O que difere é a quantidade de países. No norte tem mais países do que aqui no hemisfério sul, nessa faixa aqui da zona temperada. E, por fim, lá em azul, ó, que são os extremos do planeta, são as partes mais frias. É a zona polar ártica e a zona polar antártica, aonde o Sol, mesmo naquela época do tal do Sol da meia-noite, ele bate, mas ele bate inclinado, muito inclinado. E aí, tendo pouca luminosidade, tem menos calor, por isso que a calota polar norte e sul, ela é coberta de gelo. São regiões frias, né? Então, o que nós vimos aí? Que a relação do Sol com o nosso planeta na superfície, ele faz uma diferença danada nas temperaturas que a gente recebe, tá? Agora, como é que isso afeta a nossa vida? Isso a gente vai deixar para o nosso próximo vídeo encontro. Ok? Um abraço para todos, cuidem-se e até lá. Tchau, tchau.